Daí, pessoal, mais uma resolução. O conjunto de solução da inequação seno de x maior que a raiz quadrada de 2 sobre 2 é... Então, tem que resolver esta inequação. É uma inequação imediata, né? Uma inequação curta. E eu vou utilizar aí para essa resolução um raciocínio geométrico. Um raciocínio geométrico, trigonométrico no ciclo trigonométrico. É um raciocínio geralmente empregado nesse tipo de inequação. Vou colocar aqui o desenho do ciclo trigonométrico para auxiliar no raciocínio. Vou colocar aqui também os eixos de referência para seno e cosseno. Aí um esboço. Vou acrescentar aqui também em graus 0 graus, 90 graus, os limitadores dos quadrantes 180 graus, 270 graus e a volta completa 360 graus. Vou fazer um raciocínio em graus e aí depois eu converto para radianos, né? Observa que as respostas estão todas em radianos. Então depois eu converto. Eu quero que o seno seja maior que raiz quadrada de 2. Então a primeira coisa que eu faço é localizar essa raiz quadrada de 2 no eixo dos senos, que é o eixo vertical. Raiz quadrada de 2 mais ou menos, né, para ter só uma aproximação, para ficar dentro de uma escala, dentro de um bom senso, raiz quadrada de 2 é 1,4 sobre 2, 0,7. Então, vou marcar aqui mais ou menos a olho o 0,7. Vou usar aqui outra cor. Aqui, ó, um pouquinho acima da metade, mais ou menos aqui o 0,7, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, né? Positivo, então, portanto, na parte de cima, se fosse aqui menos raiz quadrada de 2 sobre 2, eu marcaria aqui embaixo. Enfim. E aí eu quero os valores de seno que sejam maiores que raiz quadrada de 2 sobre 2, ou seja, que são acima de raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, é da raiz quadrada de 2 sobre 2 para cima aqui, ó. Então, esses são os senos de que eu pretendo, esses são os senos que me interessam, senos maiores que raiz de 2 sobre 2. Aí eu uso o raciocínio de projeção trigonométrica, venho para cá, ó, encontro o arco em primeiro quadrante, que tem este seno, e observo que aqui no segundo quadrante eu também tenho um arco com esse mesmo seno, raiz quadrada de 2 sobre 2. Aí eu vou verificar quem são esses ângulos. Vou fazer isso primeiro. Bom, no primeiro quadrante, quem é que tem um seno igual a raiz quadrada de 2 sobre 2? É o 45 graus. A gente sabe que seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, esse primeiro arco aqui, ele é 45 graus. E esse outro arco aqui eu posso descobrir também, fazendo um raciocínio intuitivo por simetria. Aqui, ó, vale 45 graus, para completar o 90. Então, esse arco aqui também é igual a 45 graus. E aí, se eu pego o 90 e acrescento aqui, ó, 45 graus, eu fico com 135 graus. Então, eu descobri que esse arco aqui é 135 graus. Como eu estou querendo senos maiores que raiz quadrada de 2 sobre 2, os arcos que me interessam para a resposta são os arcos justamente entre 45 graus, olha só, e 135 graus, porque esses arcos, nessa fatia, são os arcos que se projetam, ó, nessa parte de cima do raiz de 2 sobre 2, se projetam para a parte de cima, se projetam em pontos acima da raiz quadrada de 2 sobre 2.
Então é esse intervalo que me interessa como valor de x. São os x, então, maiores que 45 graus, a grosso modo, e menores que 135 graus. Então essa é a minha referência. Preciso converter isso para radianos pela resposta. Então venho aqui, uso aquela fórmula prática, né? Para transformar graus para radianos. Graus, acrescento o π e divido por 180. Então significa que o 45 graus fica 45 π sobre 180. Simplifico isso pelo próprio 45, dá uma vez, dá π sobre 4. Então aqui eu tenho π sobre 4 radianos, correspondendo ao 45. Vou colocar aqui embaixo, ó, π sobre 4 radianos. E o outro é o 135. Uso a mesma técnica, 135, acrescenta o π, divide por 180. Simplifico de novo por 45 graus. Eu poderia ir simplificando, né, por 3, depois por 5, enfim. Vou simplificar aqui por 45 direto. E isso me dá 3π sobre 4. Então, tenho aí 3/4 de π. Então, o x ele fica nesse miolo, entre π sobre 4 e 3π sobre 4. Eu observo a única alternativa que tem algo dessa natureza é a letra B, que tem π sobre 4 e aqui 3π sobre 4 com o x no meio. Ok. Mas observa também que nas alternativas eu tenho, ainda junto do valor em radianos de cada arco, eu tenho a expressão 2kπ, 2 vezes k vezes π. Bom, então, o que significa esse 2kπ? Bom, aqui está dizendo que o k é um valor inteiro. Ó. Então, é como se eu tivesse kπ, ó, 2kπ. O k é um número inteiro. Se eu trocar de lugar, vai ficar k vezes 2π. Mesma coisa. E o que é 2π? 2π é uma volta. Então, quando ele está falando k vezes 2π, ou 2kπ, que é a mesma coisa, ele está me dando um número inteiro de voltas, já que ele diz que o k é um número inteiro. Então, o que ele está querendo me dizer com isso? Ele está me dizer que os arcos válidos para esta inequação, os valores de x válidos para essa inequação, são os valores que estão entre 45 e 35, mas também aqueles que estão entre 45 e 135, com voltas inteiras sobrepostas. Imagina isso aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, vou fazer aqui a mão. Se eu tenho aqui um arco, ó, entre 45 e 90 e 135, por exemplo, o arco de 60 graus aqui, ó. Ele faz parte da resposta. Ele está dentro desse arco resposta aqui, ó, dentro dessa fatia de resposta, 60 graus. Mas nota que se eu pego o arco, por exemplo, 420 graus, também faz parte da resposta. Por quê? Porque o 420 graus vai sair aqui do zero, vai dar uma volta completa, que é 360, e vai andar mais 60 e vai parar aqui, ó, dentro da resposta também, dentro do arco resposta, dentro da fatia de resposta para esta inequação. Então, nota que eu tenho infinitos arcos servindo como resposta. Todos que estiverem aqui nessa fatia e aqueles que são dessa fatia com voltas inteiras sobrepostas, todos eles são fazedores de resposta, são elementos da resposta do conjunto de solução, porque eles caem dentro dessa fatia que satisfaz o fato do seno ser maior que raiz quadrada de 2. Então, esse 2kπ aqui é só um garantidor dos infinitos arcos que também satisfazem a inequação por sobreposição de voltas inteiras. Então, se eu tenho um valor que faz parte da resposta e eu dou uma volta completa,
eu paro no mesmo lugar, eu paro em cima da resposta de novo. Se eu dou outra volta completa, eu volto a parar em cima daquela resposta. Então, se eu vou dando voltas completas, eu vou parando sempre no mesmo lugar, sempre lugar de uma resposta. Então é para isso que serve esse 2-capi. Serve só para garantir as infinitas respostas a partir das possibilidades infinitas de voltas completas sobrepostas a cada uma das raízes. Ok? E aí então ficamos com a alternativa correta, letra B. Eu espero que esse vídeo contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.